Eu creio que além de uma crise econômica que a gente possa viver nos dias de hoje, além de uma crise, social que nós vivemos, além de uma crise moral, nós vivemos uma crise de identidade. Pessoas não conseguem entender quem elas são. As pessoas não conseguem entender quem Deus é na vida delas. Muitas pessoas se relacionam com Deus de formas diferentes. Algumas pessoas entendem que Ele é o Deus de paz, que Ele é o Deus de amor, que Ele é o Deus de perdão, Ele é o Deus de graça. São tantas faces de Deus como um Pai sobre as nossas vidas, Mas a verdade é que essa, que talvez seja a principal, as pessoas deixem um pouco de lado. A figura de Deus, o Pai, muitas vezes é deixado de lado por conta de experiências ruins que pessoas viveram nas suas vidas. E aí a régua é aquilo que o meu pai biológico fez, aquilo que o meu pai terreno fez, é exatamente a figura que o pai paterno pode fazer. Eu não tenho crises de identidade com relação ao Deus Pai, talvez porque o meu pai tenha sido um pai extraordinário. Meu pai me deu tudo do bom e do melhor, dentro daquilo que Ele podia, da nossa realidade. Eu fui suprido em amor, fui suprido em cuidado, mas essa é a minha história. Talvez a sua história seja diferente da minha história. Talvez a sua história seja como a história de milhões e milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Você sabia que no ano de 2013, 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento? Talvez essa seja a sua história. Talvez essa seja a sua realidade. Só no estado de São Paulo, 750 mil pessoas até 30 anos não possuem o nome dos pais na certidão de casamento, de nascimento. 11,6 milhões de famílias brasileiras são compostas por mãe solo. Essa é a realidade. E toda essa grande tristeza da ausência de um pai, daquilo que o pai deveria ser, deixa eu falar aqui como um pai que sou. Eu entendo o meu papel perante os meus filhos. E é engraçado que quando os meus filhos estão doentes, como eles procuram a mãe desesperada. A mãe é o colo, a mãe é o conforto, a mãe é o chamego, a mãe é aquela pessoa que vai abraçar, que vai cuidar, mas o pai é segurança. Quando os meus filhos estão com medo, eles não correm para a Érica, eles correm para mim. E não é porque eu faço jiu-jitsu, não é por causa disso, mas é porque existe algo que Deus implantou no coração do homem, para que o homem replicasse o modelo de paternidade que Ele instituiu lá no céu. Antes de criar a instituição igreja, antes de criar política, antes de criar qualquer coisa, Deus instituiu a família, Deus criou a família e deu papel muito claro para o homem e para a mulher sobre o que eles deveriam fazer. Então, diante desse cenário, sempre que eu posso prover para os meus filhos um momento de segurança, eu me esforço para isso. E eu falho muitas vezes. Perdão, eu estava cantando lá e aí eu engasguei e eu estou tossindo até agora. Você quer saber como eu falho? Eu sou completamente apaixonado pelos meus filhos. E nessa semana aqui, foi uma semana muito turbulenta em casa. Eu creio que de muita batalha espiritual. E os meus filhos literalmente acordaram a noite inteira. E chegou um determinado dia, uma determinada noite, que eu já tinha ido deitar na cama do John 3 vezes. Ele, pai, eu não estou conseguindo dormir. E eu ia e deitava com ele. Só que esse trajeto de ficar mudando de quarto, você desperta, você não tem uma noite agradável. E chegou na terceira vez, ou na quarta vez, eu já nem me lembro mais. Eu falei, John, pelo amor de Deus, cara, só deita e dorme. Entendeu? Só deita e dorme. Ele falou assim, às vezes eu tenho medo de te chamar à noite porque você fica bravo. Cara, eu perdi o sono na hora, assim, porque se o meu filho não pode contar comigo numa coisa tão pequena, tão boba, tão insignificante para mim, mas que é importante para ele, cara, e nas adversidades da vida? Se eu não posso ser um pai presente e amoroso quando o meu filho tem medo, que dirá quando ele estiver enfrentando uma situação onde ele foi injustiçado, ou até mesmo onde ele cometeu um erro, e vem se abrir para mim, e como que eu vou ajudá-lo nesse momento? E foi uma semana de aprendizado para mim, de lidar com o meu cansaço, de lidar com o estresse, de lidar com toda a frustração da semana, e ainda assim olhar para o meu filho e poder sentar no dia seguinte, olhar nos olhos dele, pedir perdão. Foi o que eu fiz. Falei, John, eu quero te falar uma coisa, você pode me chamar quantas vezes você quiser, eu sempre vou estar disponível para te
proteger quando você tiver medo. Sabe, mas talvez essa não tenha sido a sua realidade. Sabe, talvez nem como um pai e nem como um filho. Por isso que Deus, através dessa mensagem de hoje, deseja falar ao seu coração. Porque muitos conhecem a Deus como um Deus criador, Deus Elohim, criador de absolutamente todas as coisas. No mundo, 2,x bilhões de pessoas entendem que Jesus é o Salvador, não é verdade? Mas a falta de entendimento de que Deus é o nosso Pai é o que tem nos afastado de nos relacionarmos plenamente com Ele. É sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Primeiro, que quando Deus se revela como um Pai, nós precisamos entender que Ele não é como o dono de um banco. Sabe, às vezes é muito engraçado, quando eu trabalhava no meio corporativo, era engraçado como os gerentes de banco iam até nós e queriam nos bajular, queriam ganhar até nossa atenção, queriam nos dar coisas. Olha, faça esse investimento aqui, aplique o seu dinheiro aqui, nossa, invista aqui, pegue um empréstimo. Era impressionante como tudo aquilo ali que parecia bom, tinha algo por trás que só beneficiava o banco. E por muitas vezes nós caímos nesse discurso, porque nós precisávamos, mas Deus não faz dessa forma. Deus não te dá algo esperando que você retribua na mesma moeda, porque é impossível, é incompatível. Nós não temos a capacidade de devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito. O salmista diz: o que darei ao Senhor por tudo que tem feito? É difícil nós retribuirmos da mesma medida, mas nós precisamos entender que, na verdade, Deus não espera que você retribua como nós retribuímos com o banco, como nós retribuímos com outras pessoas. Favor, Deus não quer o seu favor, Deus quer o seu coração. Deus quer que você entenda que, a despeito das suas dores, Ele não mudou. Independente das suas perdas, Ele continua sendo bom. Ele deseja que você tenha essa maturidade de entender e falar para a sua alma: alma, se aquieta, se acalma, porque o meu Deus está trabalhando. Sabe, quando Ele nos ensina a orar o Pai Nosso, sabe, antes de falar a respeito do pão, da provisão, Ele nos ensina a dizer: Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. A primeira parte dessa oração é a respeito de Pai Nosso, mas sabe, Jesus entendeu a respeito disso. Jesus entendeu a respeito desse caráter do Senhor. Sabe, então quando Ele ora na multiplicação dos pães, Ele agradece ao Pai. Jesus, no capítulo 30 do Evangelho de João, Ele diz que não buscava fazer a vontade dEle, mas a vontade do Pai. Jesus, quando ia orar, ensinar o povo a orar, Ele disse: comece o Pai Nosso que estás no céu. E quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós somos resgatados. E segundo aquilo que Romanos diz, lá no capítulo 8, versículo 15 e 17, nós somos adotados e tornamos então cordeiros com Cristo. Romanos 8, 15 a 17 diz: porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É nesse lugar que nós estamos. Muita gente acredita que tem recebido as bênçãos do Senhor porque tem pedido certo. Parte sim, porque a Bíblia nos ensina que muitas vezes nós não recebemos porque ou não pedimos ou porque pedimos errado. Mas é mais do que isso, você recebe porque além do seu pedido talvez ter sido bem direcionado, você pertence à família do Senhor. E como um bom pai que Ele é, Ele quer te dar o melhor. Como um bom pai que Ele é, Ele quer te dar o melhor. E deixa eu te falar uma coisa: o meu filho não precisa implorar para mim comida. O meu filho não precisa implorar para mim amor. O meu filho não precisa implorar para mim cuidado. O meu filho não precisa implorar para mim atenção.
O mesmo você não deve fazer para o Senhor, e você não precisa fazer para o Senhor. O que você precisa é confiar quem Ele é. Você precisa verdadeiramente entender que Deus é o nosso Pai. Sabe? Você precisa entender que Deus não dá o que sobra aos seus filhos. Ele te dá o melhor. Lucas 11:13 mostra isso. Mostra esse contraste poderoso. Diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois humanos sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Sabe? Olha o que Deus está te dizendo. Deus não age por engano. Deus não brinca com você. Deus não fala: filho, eu vou fazer, e aí de repente tira o pé e fala: te enganei. Cara, Deus não joga o jogo da vida como muitas vezes nós jogamos. Deus não te descarta por conta de um erro. Deus não te descarta por conta do seu passado. Deus não te descarta por conta dos rótulos que as pessoas colocam sobre você por conta dos seus erros e das suas escolhas ruins. Deus não te descarta. Deus trabalha com abundância e não com migalhas. Caso trabalhasse só com migalhas, que Deus seria esse? Deus é o Deus da abundância. Sabe, o modus operandi de Deus não é ficar colocando seus filhos na escassez, no medo, na insegurança emocional. Esse é o trabalho do diabo. A pergunta que você tem que fazer não é se Deus é capaz de suprir as suas necessidades. A pergunta que você precisa fazer é se você crê que Deus é capaz de suprir as suas necessidades, porque Ele é capaz. Ele pode fazer. Ele pode suprir todos os seus desejos, os mais ocultos da sua alma, os mais profundos, os mais difíceis. Eu recebi uma mensagem hoje no meu celular, no meu Instagram, de uma pessoa dizendo: Ramon, você talvez nem lembre, mas em janeiro de 2025 você fez uma pregação. Eu nem sei se essa pessoa está aqui ou não, mas ela falou: você fez uma pregação, e eu fazia muito tempo que estava tentando ter um filho, estava tentando engravidar com o meu marido e a gente não conseguia, e naquele culto você liberou uma palavra dizendo que no próximo ano pessoas ali recebendo aquela palavra já estariam com seus filhos, assim como Abraão e Sara tiveram Isaac. E eu quero falar que naquele mesmo mês eu engravidei, e eu tenho o meu Isaac nos meus braços. Isso não é porque eu orei, mas é porque Deus faz. E Deus faz a despeito de quem está aqui em cima pregando, para mostrar o quão bom Ele é. Muitas vezes quando os milagres aconteceram, Jesus disse: filho, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, porque você creu, você recebeu. E é assim que funciona. Cristo precisa que você acredite que Ele é bom, que Deus Pai é bom o suficiente para te dar o melhor. Terceira coisa que você precisa entender é que a provisão, nós estamos falando de um Deus Pai provedor. A história da Aline é muito linda, porque nós sabemos o quão difícil é você fazer um curso de medicina, o quão custoso é em todos os aspectos financeiros, emocional, muitas vezes lidando com muitas coisas. É engraçado que às vezes a gente conversa e eu falo: Aline, eu não tenho estômago, eu seria um péssimo médico. Eu acho que eu ia chorar todo dia, eu não ia cuidar de ninguém, ia ser horrível, as pessoas iam morrer nos meus braços, porque eu ia estar mais abalado emocionalmente do que qualquer outra coisa. Mas nós sabemos um preço que foi pago em todos os sentidos: separação de uma vida social, abrir mão de outras coisas, abrir mão de viagens, abrir mão de passeios, abrir mão, sabe, de comprar objetos ou outras coisas, para que Deus operasse um milagre. E hoje a Aline é uma médica formada, que atua na área e tem sido excelente. Ela tem cuidado de muitas pessoas aqui dentro da igreja. Se você quer ter uma vida saudável, fale com ela. Mas sabe por que isso? Porque a Aline entendeu, mesmo no seu momento de dor, mesmo numa aparente falta de um pai,
que a pessoa que mais amava ela era Deus, e Deus não falharia com ela, e não falhou. Isso é parte do testemunho dela. Eu conheço o testemunho completo, parte do testemunho dela. Deus não vai falhar com você também. Deus não é só o Deus Pai da Aline, o Deus Pai do Ramon, o Deus Pai de alguém. Deus é Pai de todos nós. Deus é o nosso Pai, sabe? E a provisão que vem dele não depende do seu salário, mas de você entender que ele é a fonte de toda a provisão. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas, ou então de vossas necessidades. Sabe, o que Deus está falando aqui é que Ele há de suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades. Você tem que entender que, mesmo em uma situação ruim que o Brasil vive, Deus há de suprir. A minha fé está em Cristo, e eu sei que, embora as coisas pareçam difíceis, Deus há de suprir. Deus há de suprir. Sabe, Deus há de suprir, independente do momento econômico do país. Deus há de suprir, a despeito daquilo que a economia mostra, ou dos indicadores, ou então daquilo que tem acontecido. Deus há de suprir, porque Ele é um Deus da provisão, e Ele é o Deus de provisão. Sabe, essa igreja aqui sempre teve muitos membros, e quando a gente conversa com outros pastores de outras igrejas, nós entendemos que existem membros específicos que entenderam o seu chamado e contribuem de forma mais volumosa com a casa e a obra do Senhor, e se tornam então os mantenedores maiores da igreja. Sabe o que é incrível nessa igreja? É como Deus tem suprido. Muitas pessoas olham essa igreja aqui, esse ambiente lindo, certo? Uma igreja que aparentemente é incrível, e realmente é, mas poucos de vocês sabem que 70% a 75%, perdão, do que entra de oferta e dízimo é valor abaixo de R$100. Sabe o que isso mostra para a gente? Mostra que nós não somos uma igreja elitizada. Mostra que, embora pareça uma igreja elitizada, é uma igreja onde todas as pessoas de todos os mais variados estratos sociais vêm, participam, são amadas da mesma forma. A parte mais igualitária que eu acho é o Kids. Eu amo o Kids, porque no Kids o ambiente é igual para todos. Ali você tem filhos de pessoas com muito dinheiro, e você tem pessoas que moram na comunidade. A única refeição que elas vão fazer é naquele período que elas estão ali recebendo uma palavra, e todas elas recebem o mesmo atendimento, todas elas recebem a mesma atenção, todas elas recebem o mesmo material, porque Deus faz dessa forma. Ele supre, independente daquilo que parece. Um dos mantenedores que nós tínhamos aqui era o Alcides Parisotto. Se você já entrou por aquela porta, você uma vez possa ter lido lá, auditório Alcides Parisotto. Alcides Parisotto foi uma das pessoas que mais investiu nesse ministério. Mas nós nunca dependemos de um homem só, porque nós sempre entendemos que a nossa dependência é do provedor dos céus. E Ele tem feito isso, e Ele vai continuar fazendo isso. Para que a sua igreja avance, para que as obras continuem, Ele vai continuar fazendo, independente do mercado, independente da economia, independente da sua motivação, Deus vai continuar fazendo, sabe? E Ele suprirá segundo as suas riquezas em glória. Se está passando por uma dificuldade, entenda uma coisa: o céu nunca entra em recessão, o céu nunca entra em colapso, o céu nunca perde valor como as moedas humanas perdem. A primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu tinha 20 anos. E eu lembro que o dólar era 1,60. Que legal ir para lá com o dólar a 1,60. A moeda deles desvalorizada, a nossa valorizada. Hoje é o oposto. A nossa não vale nada. Para você comprar um café no mercado, você pena.
Para você comprar gás na sua casa é caro, para você comprar um saco de arroz é um absurdo. A nossa moeda não vale muita coisa e a moeda deles valorizada, mas embora isso mude, o que não muda é aquilo que está no céu. Nunca perde valor. Eu quero falar uma coisa para você que talvez entenda que toda a sua fonte de provisão e segurança está no seu trabalho. Eu quero te falar que sua fonte de segurança não pode ser a sua empresa, não pode ser o seu emprego, não pode ser a sua posição no mercado, sabe, não pode ser os investimentos que você tem. Sua fonte de provisão precisa ser Deus, porque Deus precisa estar no lugar que lhe pertence. Não coloque Deus como alguém secundário dentro das suas finanças. Não dá para você tirar aquilo que Deus pode fazer de quem Ele é. Sabe, não dá para você listar e falar: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, na minha área sentimental, na minha área emocional, mas nas minhas finanças, pode deixar que eu cuido. Não funciona assim, não vai dar certo. Quando Deus é a fonte, os recursos até podem mudar, mas eu quero te falar que o suprimento nunca acaba. A botija de azeite sempre vai estar cheia, porque Ele é o Deus que faz. Quarta coisa que você precisa entender é que Deus não é apenas o Deus do suficiente, mas o Deus do dobro, o Deus da abundância. E ao longo das Escrituras nós podemos ver como Deus se revela como um Deus de muito mais do que pedimos ou então pensamos. Quando nós lemos a história de Jó, nós vemos que Jó era um homem bom, Jó era um homem excelente, Jó era um homem temente a Deus. E Satanás diz para Deus: Jó só é assim porque ele tem tudo. Jó só é tão fiel ao Senhor porque ele tem tudo, nada lhe falta. Então Deus permite com que Satanás toque e tire as coisas de Jó, mas não tire a sua vida. Jó permaneceu fiel, Jó permaneceu resiliente, mesmo a sua esposa dizendo: Jó, você está maluco? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele se mantém firme. E o que Deus faz na vida de Jó é algo extraordinário. Restituição em dobro após toda a sua aprovação. Depois de mais de 400 anos escravos no Egito, quando Deus liberta o povo através de uma libertação extraordinária, maravilhosa e milagrosa, o povo não sai do Egito de mãos abanando, o povo sai do Egito com riqueza, porque eles voltam e começam a pedir para os egípcios: me dê ouro, me dê prata, me dê os seus animais, me dê aquilo que você tem. Isso por uma ordem dada por Deus. E os egípcios, atemorizados, com medo, só querendo que eles fossem embora: leva, o que você quer? Pode levar, sai. Depois de mais de 400 anos de escravidão, o povo do Senhor ganhou muita prosperidade, levou muita prosperidade para Israel. Ele é o Deus que faz e dá 100 vezes mais, como fez com Isaac. Quando Deus multiplica os pães, a Bíblia diz que 5.000 homens estavam ali sentados, já numa hora avançada, já numa hora, sabe, onde o sol estava se pondo, as coisas já estavam fechando, não existia recurso financeiro para que eles comprassem, nem lugar para que eles comprassem toda a provisão. Então Jesus pergunta: o que tem aí no meio? De repente um jovem levanta e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Como seria possível multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens? Só homens, mais mulheres e crianças. Eu já disse aqui um estudo que alguns apontam no mínimo 7.000 pessoas, e outros mais otimistas até 14.000 pessoas. Então vamos olhar no lado otimista: 14.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes não alimentariam a nós aqui, 1.000 pessoas. Quanto mais 15.000, 14.000 pessoas. Só que quando nós olhamos essa história, quando nós pensamos a respeito dessa história, a gente acha que de repente tinha um montão de peixe, que tinha um montão de pão e de pães, e que aí era isso, as pessoas vinham servindo. Não. Nós precisamos entender, e a minha leitura é conforme os discípulos iam tirando e dando.
aquilo ia se multiplicando e não acabava, e eles iam dando, isso mostra o que? A multiplicação do Senhor é contínua, ela não necessariamente vai acontecer de uma vez, de uma hora para outra, mas Deus pode ir te dando conforme a necessidade. Mas Deus não é apenas o Deus que dá o justo, certo? Quando tudo acaba, quando todos comem de forma abundante, ainda sobram 12 cestos de pães e peixes, porque é assim que Deus faz. Deus não pensa na sua sobrevivência apenas, Deus pensa naquilo que pode transbordar da sua vida, e como Ele pode ser abundante na sua vida, sabe? Provisão dobrada não é um luxo, é uma ferramenta, e Deus pode dobrar a provisão na sua vida para que você quite as suas dívidas, para que você abençoe outras famílias, sabe? O ano passado para mim foi um ano muito especial, que eu senti o cuidado de Deus de um jeito muito, 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 muito especial. Nós somos pastores, nós temos o nosso salário, e eu não fico fazendo agenda fora para ganhar mais dinheiro. O Diego também não faz, nenhum pastor daqui dessa casa faz isso. Mas nós pastores, cara, abrimos mão de muitas coisas para estar aqui no púlpito. E muitas vezes, cara, eu tinha vontade, e nunca me faltou nada. Eu tenho um bom salário, tenho mesmo, eu reconheço isso. Mas, cara, eu não vivo uma vida luxuosa. Eu já vivi lá atrás essa vida quando eu tinha a minha empresa, quando eu mesmo era o meu patrão, e eu podia fazer o que eu queria, quando eu queria, do jeito que eu queria, eu dava o que eu queria para o meu filho, eu viajava a hora que eu queria, e eu decidi abrir mão de tudo isso para seguir do ministério. Então eu fui muito consciente, para quem já conhece a minha história, sabe disso, eu sou muito consciente daquilo que eu abri mão. Eu já vivi com muito, já vivi com pouco quando eu morei nos Estados Unidos, hoje eu vivo bem. Mas eu falei um dia para o Senhor: Senhor, eu tenho saudade de entrar dentro de um shopping, olhar algo e não precisar fazer conta se eu posso ou não posso comprar, simplesmente comprar. E posso falar uma coisa para vocês, eu não gosto de relógio luxuoso, não é isso, você vê que minhas roupas é tudo mais ou menos igual. Eu gosto de camiseta branca, camiseta preta, calça jeans, tênis, e deu, é isso. Mas às vezes, cara, a gente prioriza filho, a gente prioriza esposa, a gente prioriza outros. E aí no meu aniversário, eu saí para almoçar com a Érica, dia 3 de junho, ela falou: vamos até o Shopping Catarina, né? E aí você escolhe o seu presente. Eu estava feliz, mas eu estava com esse sentimento no meu coração, né? E eu lembro que ela entrou no restaurante, eu falei: pede aí, eu vou ficar aqui com o Gael. Tinha uma fontezinha, eu fiquei brincando com o Gael. De repente chegou uma mensagem no meu celular, dizendo assim: não me pergunte o porquê, Deus mandou e eu fiz. Eu olhei aquela mensagem e eu não entendi nada. Eu falei: cara, o que essa pessoa está falando? Eu não entendi. E de repente algo veio no meu coração dizendo: olha o seu extrato bancário. Quando eu abri a minha conta, meu irmão, eu juro, eu quase infartei. Porque assim, era algo que eu nunca imaginei ser capaz de receber. E eu senti, cara, naquele momento eu fiquei muito emocionado. E não feliz porque minha conta tinha um valor legal para que eu fizesse muitas coisas. Eu pude tirar férias com os meus filhos, com a minha esposa. Mas mais do que isso, porque Deus se mostrou um Deus abundante. E Deus me lembrou de uma passagem que diz assim: aquele que deixar pai, mãe, abrir mão de terrenos, abrir mão de posses, aquele que fizer tudo isso em meu nome, ainda em vida, vai receber 100 vezes mais. E eu vivi isso, sabe? Então eu creio que Deus talvez possa te dar abundância para que você faça isso por outras pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa quando veio conversar comigo, eu liguei, eu agradeci, eu e a Érica, nós choramos juntos, e ela falou assim: Ramon, quando Deus me falou, eu falei assim: Deus, Ele não precisa. E aí Deus falou para mim: quem é você para dizer o que Ele precisa ou o que Ele não precisa? Simplesmente faça. E eu falei: você não sabe o quão usada por Deus você foi para responder coisas que o meu coração estava inquieto.
sabe? E é isso, Deus, eu creio que vai te estabelecer em lugares e pode te colocar em lugares para que você abençoe outras famílias, para que você abençoe pastores, para que você abençoe ovelhas que caminham com você, pessoas que trabalham com você. Deus deseja fazer isso porque a porção dobrada não é luxo, é uma ferramenta para que você seja abençoado, mas abençoe outras pessoas também, sabe? Para financiar a obra de Deus. Família, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós acabamos de fechar um contrato de cesta básica essa semana. O valor de cesta básica, vocês nem imaginam quanto que é, mas nós distribuímos quase que 250 a 300 cestas por semana. Isso tem um custo, e quem tem financiado isso é a igreja de Cristo. São vocês que têm diligentemente ofertado no altar, colocado o seu dízimo e a sua oferta. E deixa eu falar uma coisa, embora a economia seja ruim, embora o momento não seja bom, não deixe de dizimar e ofertar, porque isso Deus espera que você faça, para que a casa do Senhor se mantenha, para que outras pessoas sejam ministradas. Nessa quarta-feira aqui eu estava entrando, o Carlinhos estava ministrando, fazendo apelo de salvação. Para quem nunca veio num culto de quarta-feira, de entrega de cesta básica, você está convidado, vem aqui ver como funciona. Pessoas humildes, vindo de todos os lugares de São Paulo, vindo do interior de São Paulo buscar uma cesta básica, que para você não significa nada talvez, mas para essas pessoas é o que elas vão ter no mês para comer. E o Carlinhos estava aqui ministrando, e quando ele fez o apelo, 20% das pessoas estavam aqui e se entregaram para Jesus. É isso que essa igreja faz. Ela cuida dos órfãos, ela cuida das viúvas, ela dá o alimento físico, mas também alimento espiritual. E Deus pode levantar você de forma abundante, para que você seja um contribuinte com a casa e com a obra do Senhor, com as necessidades, para expandir o trabalho da igreja, sabe? Mas existem dois extremos perniciosos na visão da igreja sobre o dinheiro. Primeiro, a teologia da prosperidade, que foca nas bênçãos, principalmente no dinheiro. Eu fiz uma série no culto de quinta, o ano passado, e o nome da série era Porque a Igreja Me Feriu. E essa série eu falei sobre as teologias erradas que foram pregadas e ensinadas e deturpadas, e como isso machucou tantas pessoas. Quando eu fui estudar a respeito da teologia da prosperidade, quando ela veio para o Brasil lá na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, cara, o conceito era incrível, era extraordinário. Falava a respeito de 3 pilares basicamente: prosperidade financeira, cura e libertação. Quem não quer prosperidade financeira, ter uma vida saudável e também ser liberto de opressão demoníaca? Tudo isso embasado biblicamente. Só o que acontece, quando veio para cá, começou-se a adaptar a essa teologia, começou a criar um jeito, uma forma de manipulação. Então o discurso, quando veio para cá, foi: a teologia da prosperidade é mais a respeito de dinheiro, cura e libertação fica um pouco de lado, embora ainda possam acontecer, mas fica um pouco de lado. Se você der aquilo que você tem, Deus é obrigado a te devolver. Essa é a mentira da teologia da prosperidade. Você tem um carro, dê o seu carro no altar, que Deus vai te dar um carro melhor ainda. Dê a sua casa, que Deus vai te dar uma mansão. Dê tudo que você tem na sua conta bancária, que Deus milagrosamente vai fazer. Deus pode fazer? Claro que pode fazer, mas não dessa forma. Não se barganha com Deus. Se você quer dar, não espere nada em troca do Senhor. Você pode acreditar que Deus vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que semeia com fartura também ceifará. É um princípio bíblico, generosidade. Mas não ache que Deus te deve alguma coisa porque você é um dizimista, ou porque você é um ofertante. Jesus não te deve nada. Deus não te deve nada. A coisa mais preciosa do mundo Ele já te deu, que foi o Filho, de forma gratuita, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a teologia da prosperidade diz isso. E aí o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas acreditaram, deram, entregaram tudo e não receberam de volta. E a culpa foi de quem? De Deus. Essas pessoas machucadas deixaram as igrejas,
deixaram de se relacionar com Jesus, deixaram de viver em comunhão e até hoje estão aí feridas. A teologia da prosperidade é um demônio, mas a teologia coach também é, pior ainda. Sabia que os teólogos apontam que a teologia coach é a prima bonita da teologia da prosperidade? Só que enquanto na teologia da prosperidade Deus ainda estava na equação de alguma forma, na teologia coach é tudo sobre o homem, é tudo sobre como você é capaz de fazer. E aí a gente vê aquelas cenas patéticas. Mentaliza e diga: eu posso, eu quero, eu consigo e eu faço. É assim. Então, dois extremos perniciosos, horríveis: a teologia da prosperidade, que deturpou a visão de Deus provedor, e também a teologia da orfandade, porque não dá para entender Deus Pai se você não se relacionar com Ele verdadeiramente. Essa teologia da orfandade, ela muitas vezes não explica. As pessoas não conseguem se relacionar porque entendem que Deus é como o pai terreno, que não se importa, que não se relaciona, que não quer conversar, que não supre as minhas necessidades. O quinto ponto que você precisa entender é que a maior barreira para a provisão é essa mentalidade de órfão. Você já conversou com alguém que é órfão? Você já viu como essa pessoa é machucada, como essa pessoa é ferida, como essa pessoa busca por aprovação, como essa pessoa busca por reconhecimento, como essa pessoa busca por amor? Muitas vezes mesmo depois de adotados, muitas vezes depois de serem acolhidos, e uma família que ama, que se entrega, que se dedica, ainda continua sofrendo, porque não foi liberto daquilo que ela sofreu lá atrás, não foi liberto dos traumas, não foi liberto das dores, não foi liberto, sabe, da negligência, não foi liberto, sabe, da rejeição. Você é órfão até o momento que você é adotado. Após você ser adotado, você não é mais órfão, você é filho. Existem pessoas aqui que foram adotadas por homens e mulheres incríveis, e você sabe do que eu estou falando. A partir do momento que você tem um pai, mesmo que não seja o pai biológico, uma mãe, mesmo que não seja biológico, ela te escolheu, você não é mais alguém largada na vida, você é filho de alguém, você pertence a alguém, você pertence a alguma família. E com Jesus é da mesma forma, com Deus é da mesma forma. Uma pessoa órfã vive com medo de faltar, vive com medo da falha, da falta. Agora um filho não. O filho tem expectativa daquilo que o pai vai dar, daquilo que o pai vai prover, daquilo que o pai vai mostrar, daquilo que o pai vai fazer. Sabe, muitas vezes os órfãos acabam acumulando por insegurança. Não, é melhor eu juntar tudo, porque se um dia me faltar de novo, então quanto mais eu tiver melhor, e acumulo, e acumulo, acumulo. Um filho não. Um filho precisa aprender a administrar com sabedoria, porque sabe que o pai que deu uma vez vai dar no ano seguinte, sabe que o pai que presenteou num aniversário vai presentear num outro aniversário também. Então eu vou brincar com os meus brinquedos, então eu vou ganhar as minhas coisas, eu vou ser o melhor mordomo que eu posso, porque eu sei que no ano seguinte o meu pai vai me presentear da mesma forma. Sabe, um órfão vê Deus muitas vezes como alguém distante, mas os filhos veem a Deus como um pai sempre presente. Eu li para vocês a respeito de Romanos 8,15. Você um dia que entregou seu coração para Jesus, foi adotado por Ele. Você pode clamar: Abba, Pai. Sabe o que significa isso? É você dizer: Pai, papai, paizinho, meu pai. Meu pai. E sexto, Deus supre a necessidade. Claro que supre, mas Ele honra a obediência. Provisão não é apenas uma promessa do Senhor, é um princípio sobre a sua vida. Como que Deus vai falar, como que você vai falar para os outros a respeito do Deus provedor, se você não experimentar isso na sua vida? Primeiro momento que nós temos contato com esse Deus provedor, talvez seja no momento da nossa salvação.
Deus deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu filho. Sabe, Deus não financia desordem, Deus sustenta propósito. E Deus abençoa aqueles que são fiéis, generosos, honestos, e que têm boa mordomia com a casa do Senhor. Eu queria concluir essa mensagem trazendo alguns princípios práticos para vocês. Primeiro, que Deus não quer apenas que você sobreviva, Deus quer que você viva com abundância. João 10,10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O papel do diabo é muito claro, ele tem um propósito sobre a vida de toda a humanidade: roubar, matar e destruir. Mas a história não acaba aí. Ela diz: mas eu, Deus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus não quer apenas que você pague as suas contas, Deus quer que você tenha descanso. Posso falar? Essa foi minha oração um tempo atrás. Senhor, eu estou cansado de viver justo, estou cansado de pagar conta e não me sobrar. Eu não estou falando que a partir dessa oração Deus multiplicou e agora eu tenho dinheiro. Uhul! Mas quando eu fui ministrado por essa mensagem, uma paz entrou na minha vida. Eu tenho pedido para o Senhor sabedoria para lidar com as minhas questões, para lidar com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sirvo, com tudo aquilo que eu faço. Sabe, Deus não tem o mínimo para você, Deus tem abundância na sua vida e na minha vida. Sabe, Deus não quer que você apenas receba, Deus quer que você também seja um canal de bênção para outras pessoas. Deus quer que você seja um abençoador e não alguém apenas que recebe. A Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber. E tem muita gente que fala assim: não, mas quando as coisas acontecerem eu vou dar, quando eu subir no meu emprego eu vou ser dizimista, quando as coisas acontecerem, olha, eu vou abençoar tanta gente. O dinheiro, ele só revela o seu caráter. Se você tem no pouco e é generoso, quando você tiver muito você vai ser generoso. Mas tem muita gente que não é generoso no pouco, esperando que quando as coisas aconteçam serão generosos no muito. Não vai ser, porque o dinheiro revela o caráter. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Talvez você diga: poxa, mas isso não tem ligação com dízimo e oferta. Não, mas Deus espera que nós sejamos fiéis com aquilo que Ele nos entregou. E às vezes nesse momento todo Deus está esperando a sua atitude, para que Ele então se revele como um Deus provedor. Posso contar um testemunho, fechar essa mensagem com um testemunho? Aqui na nossa igreja a gente fala muito pouco sobre dinheiro, muito pouco. Se você está aqui, você sabe, basta começar o momento de dízimo e oferta, olha lá para trás, olha para aquele telão lá, ó, vocês estão vendo ali que existe um cronômetro em contagem regressiva? Aquilo ali é o quanto eu tenho para acabar o culto, teoricamente. Quando tem o dízimo e oferta, olhem para lá para vocês verem, marca 3 minutos. 3 minutos o cara tem para subir e pregar. Existem igrejas que pregam em 30, 40 minutos. Nós tentamos ser o mais objetivo possível, mas em algum momento nós erramos, porque existem muitos novos convertidos que não entenderam ainda o princípio e a importância de ser fiéis, de serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Desculpa. Então nós não falamos muito a respeito disso. Não falamos, talvez por medo do que as pessoas possam pensar. Embora nós não sejamos uma igreja que constrói um império,
Nós somos uma igreja que faz muita coisa social, que vocês nem imaginam. Nós ajudamos a construir quase 100 casas por ano na Síria. E a gente não divulga como igreja. Além das ações sociais que nós temos aqui, outras igrejas que nós ajudamos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante nós trazermos à luz algumas coisas. Por nós não falarmos de dízimo, as pessoas se travam. Dinheiro é uma questão para quase todo mundo. Quase todo mundo, porque é difícil, né? Você trabalha, você sabe como é. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu vivia contado. Eu lembro que por semana a gente separava o envelope da primeira semana, da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana. Pensa, eu tinha uma empresa e ela me dava muito dinheiro. E quando eu deixei tudo para trás, eu deixei tudo para trás mesmo. Eu abri mão de todo. Não é que tudo deu errado e eu virei pastor. As pessoas às vezes entendem totalmente errado, né? Eu estava no meu melhor momento dentro da empresa, para ir para um lugar onde Deus, cara, me moeu, mas eu estava muito feliz. Mas era envelopinho, gente. O que eu posso gastar na primeira semana, o que eu posso gastar? Se eu gastasse mais na primeira, eu tinha que tirar de algum lugar e fazer conta, para que a conta fechasse no fim. Eu não tinha crédito lá. E eu lembro de um dia estar no culto e Deus falar assim para mim: esse mês, você vai ofertar $100 a mais todo domingo. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe a minha condição, o Senhor sabe que eu sou obediente, mas o Senhor sabe que essa conta não vai fechar. Ela não vai fechar porque se eu der 100, são 400. 400 é basicamente o que eu tenho para viver na semana. Não tenho como fazer mercado, porque lá a gente fazia mercado semanal, né, para ter menos desperdício, e também a gente morava num lugar que não era tão grande, não dava para estocar tanta coisa. Cara, e Deus simplesmente falou: faça, e eu fiz, comecei a fazer. A Érica sempre foi muito despojada com isso: vamos embora, vamos fazer, faz, estamos juntos, vai dar certo. E eu fiz a primeira semana, eu fiz a segunda semana, eu fiz a terceira semana, e eu comecei a pensar: para eu fechar a conta eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para alguém. E eu falei: poxa, eu vou falar com meu pai. Eu tenho liberdade com meu pai para falar isso. Eu posso falar com meu sogro. Mas Deus falou: você não vai falar nada com ninguém, você vai deixar eu fazer. Fica quietinho aí. E eu lembro que o Lamartine estava indo para os Estados Unidos, e ele me chamou a gente para ir, nós fomos, e nós encontramos o Alcides lá. E ele perguntou para mim: como é que as coisas estão indo? Eu falei: poxa, maravilhoso, estou aqui e tal. E aí ele perguntou: como que é abrir mão de tudo? Eu falei: cara, eu fiz exatamente o que a maioria dos pastores, o mesmo caminho que a maioria dos pastores abriu mão de algo para estar aqui, né, ou para estar em qualquer igreja. E é desafiador. Os 3 primeiros meses eu só me perguntava o que eu fiz, né? Foi terrível, mas amém, Deus é bom. E ele falou: olha, eu quero te dar uma oferta, eu quero ser um mantenedor seu até o fim do seu curso. Eu quero te dar $1.000 a mais todo mês. E cara, eu falei: nossa, é muito mais do que eu ofertei, muito mais do que eu semeei. E a abundância do Senhor veio sobre a minha vida, que eu pude fazer viagens com o Enzo lá para lugares que eu nunca imaginei que eu poderia ser capaz de fazer. Por quê? Porque eu fui fiel a um pedido do Senhor. E eu não estou aqui fazendo isso para que você seja movido pelo seu lado emocional, mas para te trazer a consciência de que Deus, Ele é provedor, Ele é o nosso Pai provedor. Ele é o nosso Pai provedor. Eu não sei onde você tem colocado a sua segurança, onde você tem colocado as suas expectativas, mas o que eu sei é que quando nós estamos com Deus, nós nunca estamos sozinhos. Sabe, você não é órfão. Você precisa aceitar que você é filho de Deus, e como filho Ele quer te dar o melhor. Mas para isso você precisa falar com Ele. Você precisa pedir, você precisa obedecer. Queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver.
Primeiro eu quero falar com você que entrou aqui hoje e já conhecia Jesus de ouvir falar, assim como Jó. Jó, durante toda a sua vida, ele disse, e ele fazia, e ele era fiel, mas ao fim da sua vida ele diz algo que marcou, e nós muitas vezes repetimos essa frase sem a real revelação do que ela significa. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você seja uma pessoa que já tenha ouvido muito falar de Jesus, já tenha ouvido muito falar de Deus, o Deus Pai, o Deus provedor da sua vida, o Deus que guarda, o Deus que cuida, o Deus que quer fazer tantas coisas. Talvez você já tenha, já esteja gordo de tantas coisas que você tem escutado. Mas escutar não te gera e não te garante intimidade. O que te garante intimidade é uma troca, onde você fala e onde você ouve. Intimidade é um caminho de duas mãos, não uma mão só. O que eu sei é que Deus está disponível para entrar na sua vida e mudar a sua história hoje. Mas a contrapartida é que você se coloque à disposição e coloque o seu coração à disposição do Senhor para que Ele faça algo. Esse é o primeiro passo para que você entenda o amor de Deus Pai. Reconhecer que Ele é o único capaz de te salvar. Jesus morreu na cruz por você. E quem entregou Jesus, quem ordenou que Jesus viesse ao mundo em forma de homem para nos resgatar, foi o Deus Pai. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, tudo muda. Porque esse sentimento de vazio, esse sentimento de falta de paternidade, ele entra na sua vida e você é tomado. Eu não estou falando de que você vai esquecer das suas tristezas, de que você vai deixar para trás aquilo que você viveu. Eu quero te falar que você vai entender e vai ter maturidade de saber que Deus Pai não é como seu pai terreno, que Ele é infinitamente melhor, Ele é infinitamente melhor do que o seu pai. E embora o seu pai tenha falhado, Ele nunca vai falhar com você, nunca. Então eu quero convidar você que nunca entregou o seu coração para Jesus. Se você deseja fazer hoje, entregar o seu coração, e não é um convite para uma religião, não é um convite para uma membresia, é um convite para que você diga: Senhor, hoje eu entendo que o Senhor é o Deus que eu sempre procurei, e só existe um caminho para eu chegar até o Senhor, é reconhecer Jesus como meu Salvador. Então, se é isso, para que nós estabeleçamos um relacionamento, eu e você e eu, toma aqui o meu coração. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aqui que deseja entregar o coração para Jesus? Hoje é o dia do Senhor curar a sua vida. Hoje é dia do Senhor mudar a sua história. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é dia do Senhor derramar algo sobre você, onde você nunca mais vai se sentir sozinho. Sabe, Paulo, nos seus momentos mais sinistros, mais bravos, mais solitários, ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele. Quando ele estava preso naquela prisão em Cesareia, Deus estava com ele. Quando ele estava preso na ilha de Patmos, Deus estava com ele. Quando Deus se revela, Deus se mostra, você é cheio da presença, você entende que nunca mais você estará sozinho. Pode vir luta, pode vir dificuldade, elas virão, é um fato, mas você não estará sozinho. Deus estará com você. Se você deseja aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão e eu quero orar com você. Se você puder ficar em pé no seu lugar, para que eu te enxergue. Existe mais alguém? Se você deseja entregar o seu coração, glória a Deus pela sua vida. Se você deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Esse é um dia especial que o Senhor fez para que a sua identidade seja resgatada e que você saiba que Deus é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Glória a Deus. Existe mais alguém? Eu
não tenho pressa para passar por esse momento, porque eu acho que é o momento mais especial da vida de alguém que vai começar uma caminhada com o Senhor. Então talvez você não tenha coragem, entendeu? Algo está ardendo no seu coração, mas você não tem coragem de fazer isso sozinho, talvez por vergonha, ou seja lá qual for, mas alguém te trouxe aqui na igreja, ou até mesmo uma pessoa que está do seu lado que você não conhece, simplesmente pega na mão dessa pessoa e fala: me ajuda, me leve à frente lá, quero mudar minha vida hoje, quero entregar o meu coração para Jesus. Eu posso te garantir que você nunca mais vai se sentir vazio, nunca mais se sentirá vazia, porque Deus, a partir desse momento, entra no seu coração e vai mudar a sua história de uma vez por todas. Então, pela última vez, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, eu quero orar com você. Amém? Para você que está aqui à frente, quero que você coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, após essa oração, aponte a câmera do seu celular e escaneie essa imagem aí, esse QR Code que aparece aí, para que nós possamos entrar em contato com você. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, toma a minha mente, toma o meu coração e muda a minha história, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Deus, eu oro para que eles tenham a revelação de quem o Senhor é na vida deles. Sabe, Deus, alguns aqui entraram quebrados, desanimados, desamparados, Senhor, sem esperança. Que eles possam encontrar tudo aquilo que eles procuram no Senhor, Deus. Que eles possam ser cheios hoje do seu amor, que eles possam ser cheios hoje da sua graça, que eles possam ser cheios hoje, Senhor, da sua bondade. Deus, tantos pensamentos ruins que talvez estejam passando pelas suas mentes, que eles possam ter um tempo de paz, de alívio e renovo, que somente o Senhor é capaz de fazer, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor mova, Senhor, aquilo que precisa mover. Eu oro para que o Senhor tire aquilo que precisa ser tirado. E eu oro, Deus, para que eles tenham uma revelação completa do Deus de amor que o Senhor é, e como o Senhor se revela como um Deus de provisão em nossas vidas. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor traga provisão financeira, traga provisão emocional, espiritual, traga todas as provisões, Deus, que só o Senhor pode dar sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, amém. Eu queria pedir que vocês que fizeram essa oração, que vocês acompanhem a equipe de consolidação, para que nós possamos juntos orar. Ninguém vai pedir nada, só vamos entender como igreja podemos servi-los. Eu queria falar com a igreja agora. Eu queria que você levantasse do seu lugar, por favor. Geralmente nós provamos o Deus de provisão quando mais precisamos. Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez de um homem. O filme chama Mully, M-U-L-L-Y. E esse filme está disponível, acho que no Amazon Prime, alguma coisa assim. É a história real de um homem queniano. E ele era um cara muito influente, ele era um homem extremamente rico, ele coordenava todo o transporte do Quênia, ele tinha aviação, empresa de aviação, empresa de transporte aéreo. Quando ele é tomado pelo Senhor, ele começa a resgatar crianças em situação de rua e adotá-las mesmo, dar o nome para aquelas crianças. E sabe, e a história é linda porque ela é real, ela mostra que dentro desse lugar, dessa grande família, são mais de, centenas de crianças que foram adotadas, inclusive com o nome dele nas suas certidões de nascimento. Existem hoje médicos, existem hoje advogados, existem atletas olímpicos do Quênia que foram resgatados por esse homem. Mas esse homem, em certos momentos, faltou provisão, porque ele abriu mão de todos os seus bens para cuidar daquelas crianças, comprou um terreno num lugar fora. E essa história mostra que em um determinado momento as crianças começaram a morrer,
porque a água do Quênia ela não era tratada, ela era uma água poluída, e ele começa a ter uma crise muito séria, ele começa a sofrer muito, ele chora muito pela vida daquelas 2, 3 crianças que morreram por conta daquela situação, e ele pensa que a única forma de acontecer um milagre do Senhor era vir uma chuva. Só que no Quênia aquilo não acontece, aquilo não aconteceria. Então Deus dá estratégias para que eles comecem a construir um rio, e uma ponte, e dentro daquela ponte um rio passaria por baixo. Ele fala: Senhor, é impossível, e Deus mostra o lugar para que eles cavassem um poço. Aqui você cava um poço, e mostra o vídeo, essas pessoas cavando o poço, e o poço assim, um buraco enorme, nada de água, quando de repente sai água, e sai água, e jorra água, existe aquela grande festa, e com a água daquele lugar, o homem começa a plantar árvores, mudas de árvores, e começa a fazer plantações. Meu irmão, ele mudou todo um ecossistema no Quênia, e naquela região começou a chover, muitas árvores, num lugar deserto, Deus mandou chuva e as crianças pararam de morrer. Muitas vezes a provisão não necessariamente é a sua conta bancária estourando, é aquilo que você precisa em abundância. Sabe, seria muito fácil se todo mundo tivesse muito dinheiro, seria muito fácil se você fosse rico, se você contribuísse com a casa do Senhor para que outros fossem ricos. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a gente acha que o dinheiro é a solução é nós colocarmos os nossos joelhos diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço que a provisão vem do Senhor, porque existe muita gente rica, com muito dinheiro, que tem absolutamente tudo, mas que não tem nada. E existem pessoas dentro das comunidades, que aos olhos humanos não tem nada, mas tem tudo, porque tem Cristo no coração. E é isso que nós precisamos entender, que a verdadeira alegria de um homem não é ter uma conta bancária cheia, mas é ter a certeza de que um dia foi encontrada por Jesus. Então você no seu lugar, eu queria que você tirasse um tempinho para você falar com o Senhor. A gente não vai cantar, a gente vai fechar, encerrar os barulhos externos, para que você fale com o Senhor no seu lugar, e para que você fale: Senhor, o Senhor é a minha provisão, e do Senhor vem a minha provisão. E você pode falar com Ele, porque você é filho, e um filho precisa falar para o pai as suas necessidades. Talvez seja o momento de você falar: Senhor, eu não aguento mais viver contado, eu não aguento mais, eu preciso de um alívio, eu preciso de um respiro. E o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai abrir caminhos, o Senhor vai fazer caminhos. Mas eu queria que nesses próximos 30 segundos você falasse com Deus. Feche seus olhos, fale com o Senhor. É tempo do Senhor curar as feridas do seu coração. É tempo do Senhor preencher uma lacuna que aí talvez ainda exista, de um pai presente. É tempo do Senhor se revelar para você nessa noite, como um Deus que te ama verdadeiramente.